padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos ao redor de nossa mãe, amada Mãe Maria, fecundando a nossa devoção profunda a ela, para que com ela caminhemos no seguimento de Cristo, contando com a sua proteção e o seu amor. Caminhar no seguimento de Cristo, porque somos hoje interpelados a compreender, assim como o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, nós também somos escolhidos, todos, sem exceção, e enviados na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Por isso, ninguém é apenas destinatário. Somos sim destinatários, mas somos também agentes, operários, passando por onde ele também passa, anunciando o Evangelho. É assim que com alegria hoje celebramos a festa de São Timóteo e São Tito, bispos e discípulos do apóstolo Paulo. Mostra-nos a misericórdia grande de Deus, quando comenta nas homilias sobre a primeira carta aos Coríntios, São João Crisóstomo dizendo: por meio de homens ignorantes a cruz persuadiu, e mais, persuadiu a terra inteira. Não falava de coisas sem importâncias, mas de Deus, da verdadeira religião, do modo de viver o Evangelho e do juízo futuro. De incultos e ignorantes fez amigos da sabedoria. Vê como a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza mais forte. Tudo o que pela graça de Deus souberam realizar aqueles publicanos e pecadores, os filósofos, os reis, numa palavra, todo o mundo perscrutando inúmeras coisas, nem mesmo puderam imaginar. Pensando nisso, o apóstolo Paulo dizia: o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Com isso se prova a pregação divina. Quando é que se pensou 12 homens sem instrução, morando em lagos, rios e desertos, que se lançam a tão grandes empresas, a tão grandes feitos? Quando se pensou que pessoas que talvez nunca houvessem pisado em uma cidade, em uma praça pública, atacassem o mundo inteiro? Quem escreveu sobre eles mostrou claramente que eram medrosos e pusilânimes, sem querer negar ou esconder os defeitos deles. Ora, este é o maior argumento em favor de sua veracidade. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Amados e amadas de Deus, como filhos e filhas, somos todos convidados e devemos ser participantes da missão de Cristo. Por isso ele também nos escolhe, nos envia a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Por isso deve crescer em cada um de nós o anúncio do Evangelho. O Evangelho que precisa ser anunciado, deve ser anunciado por mim, por você, sobretudo pelo testemunho, mas com essa tarefa bonita de proclamar a palavra. Por isso o Senhor diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E recomenda pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Ora, o Senhor pode tomar a sua providência por si. Ele pode, porque ama. Mas Ele nos inclui chamando-nos também a pedir, para crescer em nós a consciência de que você, eu, cada um de nós somos todos operárias
e operárias da messe do Senhor. Por isso precisamos cuidar do nosso jeito. Quando ele diz então, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, e recomenda não levar bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimentar ninguém pelo caminho, ele está exatamente dizendo, é preciso, sobretudo, chamar atenção e ser força de presença pela força do testemunho. Por isso somos mensageiros da paz. Somos chamados a entrar de casa em casa e sermos presença amorosa da paz do Senhor. E onde nós encontrarmos um amigo da paz, ele garante a paz desejada repousará e não voltará para nós. Por isso, ao entrar numa cidade, ali recebidos, coma-se daquilo que for servido, curando os doentes que nela houver e, sobretudo, pela força do jeito de ser anunciar, o reino de Deus está próximo de vós. Os operários verdadeiros, como São Tito e São Timóteo, como aborda nas homilias São João Crisóstomo, o são por causa de Cristo, por sobrepor ao desejo do prêmio a vontade de prosseguir o combate, pois considerava ser isto mais necessário. Estar longe de Cristo, meu irmão, minha irmã, representava para eles o combate e o sofrimento, mais ainda, o máximo combate e a mais intensa dor. Pelo contrário, estar com Cristo era um prêmio único. Não devemos considerar neles apenas a grandeza e a excelência das virtudes, a prontidão de espírito e o propósito firme pelos quais mereceu tão grande graça. Mas pensemos também que a sua natureza era em tudo igual à nossa. E assim também a nós, as coisas que são muito difíceis parecerão mais fáceis e leves. Suportando-as valorosamente neste breve espaço de tempo em que vivemos, ganharemos aquela coroa incorruptível e imortal pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Supliquemos a Deus a graça desta compreensão e não nos falte a graça para nos sustentar nesta perseverança e no testemunho, anunciando o Evangelho que somos chamados a dar. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo